Hoje nós vamos analisar o Bitcoin no curto prazo e vamos entender que temos uma alta probabilidade de ter movimentações de alta. E eu sei que está todo mundo nesse momento eufórico porque o Jerome Powell finalmente falou que ele vai reduzir a taxa de juros. E nesse momento as pessoas estão acreditando que a gente vai ter injeção de liquidez. Olha só, a gente vai subir no curto prazo, mas se prepare porque o impacto ele vai ser grande na hora que a gente estiver voltando. Na análise de hoje eu quero te explicar e eu quero te preparar para as duas movimentações, tanto para a movimentação de alta que vai acontecer no curto prazo, quanto para a grande movimentação de baixa que vem pela frente. Bom, Intelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Mas eu vou explicar tudo isso para você através de dados. Quando a gente olha para o price action do Bitcoin, a gente teve um lindo rompimento ali da região dos $63 mil, um ponto bem chave, a gente ficou em uma baita congestão aqui durante um período. É comum que depois que a gente faça esses rompimentos, a gente volta para retestar essas regiões. Veja que nesse momento a gente está formando uma bandeira de alta, ou seja, nós tivemos uma bela movimentação de alta aí. É normal que o preço do ativo ele volte, ele retraia um pouco e ele vem formando esse movimento de bandeira. A gente pode até fazer retrações ali até o 62, tá tudo bem, tudo tranquilo, nada muda desse sentimento mais bullish que nós temos no curto prazo. Mas entenda que esse sentimento bullish do curto prazo, ele vai nos levar em novos patamares. Não sei aonde vai ser esse patamar ainda. Não sei se a gente vai ir até a linha de tendência de baixa, que nós temos unindo todos os topos ali, que vai dar por volta dos $69 mil, ou se a gente vai buscar um novo all-time high. De uma coisa eu sei, a gente vai ter um rally. E esse rally, ele tem data marcada para finalizar. Olha só. Nesse vídeo, eu vou te explicar o porquê a redução da taxa de juros ela não é algo positivo enquanto nós estamos tendo essa redução da taxa de juros. Mas como nós somos os investidores e a gente olha para dados, a gente tem que entender qual que é o direcionamento do mercado também no curto prazo e no médio prazo. No curto prazo, a gente tem grandes probabilidades de vir buscar novos patamares de preço. E não só Bitcoin, mas, por exemplo, quando a gente olha para alguns outros ativos como Solana, a gente vê que Solana está formando um triângulo ascendente, ou seja, triângulos ascendentes também têm a maior probabilidade de fazer o seu rompimento para cima. Isso daqui nos mostra dentro do price action que nós temos um pouco de espaço aí sim para a gente subir. Ainda mais se a gente olhar para o mercado americano, né, S&P 500, ele está muito, mas muito próximo aqui do topo histórico que ele deixou recentemente. O que isso daqui significa é que tem um alto volume de liquidez dentro dessa região. Aquelas pessoas que adoram comprar rompimentos de topo, elas vão entrar nesse momento. Então, como a gente está muito próximo aqui, se big players eles quiserem sair do jogo, é mais fácil eles empurrarem o preço um pouco mais para cima para pegar essa liquidez, onde eles conseguem sair com muito mais volume de venda ali. Eu vejo que essa busca pelo novo all-time high dentro da S&P 500 também vai trazer um ânimo ali para dentro das criptos para a gente dar mais uma pernada ali e buscar um novo patamar de preço dentro do Bitcoin. Acredito que isso só é questão de tempo. Mas quando a gente olha para a análise on-chain, as coisas ainda não estão nem um pouco saudáveis na análise on-chain. A gente hoje está em cima ali do custo do investidor de curto prazo, tá? Que é ali nos 63.800. Quando a gente olha essa região, ela sempre vai ser uma região tanto de suporte como uma região de resistência também. Quando a gente está em bull market, ela é um suporte. Quando a gente está abaixo dela, ela é uma resistência. Hoje nós estamos abaixo dela, então hoje nós temos uma grande resistência aqui. Só que quando a gente olha para os dados on-chain, as coisas elas não estão positivas. Por mais que Jerome Powell falou que vai reduzir a taxa de juros, os dados on-chain eles não mudam assim da noite por dia. A gente continua vendo o NPL dos investidores de longo prazo caindo. Isso daqui é um péssimo sinal. Enquanto o NPL estiver formando fundos mais baixos que os fundos anteriores, nós estamos em uma reversão majoritária de tendência. O NPL ele precisa voltar a fazer topos e fundos ascendentes nesse momento. Entenda que um bull market saudável é exatamente quando a gente tem o NPL subindo. Entenda que bear markets acontecem quando o NPL ele está caindo.
E veja que a gente vai ter movimentações de alta ao longo desses períodos de queda, tudo bem, normal, como aqui ó, em 2001, em 2021 a gente formou o nosso topo cíclico e o nosso topo de complacência. Ele foi suficiente só para capturar a liquidez ali do topo cíclico, por exemplo, mas a gente via no NUPL que as coisas estavam bem negativas. Hoje, o investidor de curto prazo, ele está ali na zona do 0 a 0, tá? Hoje ele não está dentro da zona de capitulação, mas saiba que se a gente tiver uma rejeição dessa região aqui, as coisas vão ficar muito mais feias ainda já no curto prazo. Olha só, eu não espero que no curto prazo a gente venha cair, eu espero que no curto prazo a gente vá subir. Inclusive, a redução da taxa de juros ela está agendada para o dia 18 de setembro. Acredito que até o dia 18 de setembro a gente pode ter um rally, inclusive assim que a gente reduzir a taxa de juros, a gente pode subir um pouco mais ainda, porque aquelas pessoas que adoram comprar notícia, elas vão comprar essa narrativa de que a redução da taxa de juros é a injeção de liquidez dentro dos mercados financeiros. Se você olhar para a curva de juros nos Estados Unidos, você vai entender que os maiores investidores eles estão buscando por proteção nesse momento. Porque todo mundo sabe que a redução da taxa de juros ela só acontece em dois cenários. O primeiro cenário é que o Fed atingiu a sua meta de inflação. O segundo cenário é que as coisas estão bem negativas. A pergunta que eu te faço é, o Fed atingiu a meta dele de inflação? A resposta é não. Então, saiba que estamos no segundo cenário, onde as coisas estão bem negativas, por isso que o Fed vai reduzir a taxa de juros dele. Bom, quando a gente olha para o MVRV também do investidor de curto prazo, nós estamos vendo o MVRV ali dentro da zona neutra, mas a gente vê o MVRV caindo muito. Enquanto a gente não voltar a fazer topos e fundos ascendentes dentro do MVRV, aqui também a gente não tem grandes sinais positivos assim dentro da análise on-chain. Sem contar que quando a gente olha para essa região aqui dos 73 mil dólares, ela foi uma região de alta realização de lucro. Olha só, eu estou te mostrando nesse gráfico aqui a realização de lucro que houve nesse momento, nesse topo que nós tivemos aqui, e a realização de lucro que nós tivemos no nosso topo cíclico. Para bom entendedor, uma imagem basta. A gente consegue ver que a realização de lucro que está tendo dentro dessa região, ela é tão grande quanto a região de lucro que nós tivemos na formação de topo cíclico do Bitcoin em 2021. Para mim, eu me sinto extremamente desconfortável nesse momento, vendo o mercado com altas realizações de lucro, vendo todos esses indicadores de análise on-chain apontando para baixo. E quando a gente olha para o histórico do Bitcoin, essa linha vermelha aqui é a taxa de juros em 2019, essa linha azul aqui é o preço do Bitcoin. Veja que a gente teve um excelente rally em 2019, ali subindo enquanto a taxa de juros se manteve estabilizada, isso aconteceu nesse ciclo também. E quando a gente começou a ter a redução da taxa de juros, veja que assim que a gente teve a primeira redução da taxa de juros, o Bitcoin ele voltou a subir. A gente estava falando que saiu de 9.500 ali, ele voltou a subir para 12 mil dólares, por exemplo. E depois que abafou um pouco essa notícia de que agora a gente entrou em expansão monetária porque está reduzindo a taxa de juros, veja que o Bitcoin voltou a cair e ele só voltou a subir de verdade e com gosto, ele só encontrou o fundo ali quando a taxa de juros ela já havia estabilizado ali no seu patamar de zero, né? O alvo da taxa de juros, por exemplo. Entenda uma coisa, depois que a gente tiver a redução da taxa de juros, nós vamos entrar em expansão monetária. Aqui nós teremos injeção de liquidez. E só para que você saiba, nenhum banco central precisa injetar liquidez na economia se a economia ela estiver saudável. Se qualquer banco central ele precisar injetar liquidez dentro de uma economia, significa que a economia ela não está bem. Significa que a gente passou um grande sufoco nos últimos meses e ele só está injetando liquidez para ele salvar a economia. Então saiba que o cenário para tudo isso não é um cenário nada positivo. Inclusive eu recomendo para vocês, isso não tem nada a ver aqui com o mercado cripto, mas sim com macroeconomia, mas entenda a curva de juros aqui nos Estados Unidos que você vai visualizar que os grandes investidores eles estão buscando por proteção nesse momento. Eu acredito que Bitcoin vai subir no curto prazo, não acredito que seja o momento das altcoins. Estamos vendo algumas altcoins mostrando um sinal ali como Solana, mas, meu amigo, em breve a gente vai ter grandes retrações dentro do mercado. Inclusive, amanhã eu vou falar mais especificamente com você sobre a recessão
vai acontecer nos Estados Unidos. Vou te mostrar através de dados e vou te mostrar que os Estados Unidos já está entrando em recessão. E quando ela for noticiada, a gente já vai ter chego no fim dessa recessão. Eu vou te mostrar amanhã através de dados. Então volte aqui no canal amanhã e eu te garanto que o conteúdo ele vai ser fundamental para que você consiga surfar esse rally no curto prazo e para que você consiga se proteger lá na frente de tudo isso que vem pela frente, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço, estou indo para a Itália e depois eu conto para você como que vai funcionar essa parada de dupla cidadania para que a gente não pague impostos, não seja tributado dentro das criptos. Mas isso é um conteúdo que eu trago mais para frente para você. Então é isso, forte abraço, tamo junto e